Então hoje, como eu já dei uma brecha, a gente vai falar dos circuitos elétricos, dos constituintes aí do circuito elétrico. São vários. No nosso livro tá bem explicadinho cada um. Deixa eu ver aqui, já estou com o livro aberto. Está lá a partir da página 77 do nosso livro. Tem todos os componentes. Então, turma, o que constitui, o que é um circuito elétrico, tá? Um circuito elétrico, ele vai ser aí, ó, um conjunto de caminhos que permitem a passagem da corrente elétrica. Então, é um caminho. Lembra que eu falei que um fio metálico sozinho, ele tem ali os seus elétrons livres, tá tudo bagunçado. Quando eu submeter esses elétrons a uma corrente, a uma diferença de potencial, ou seja, se eu ligar numa bateria, num gerador, eu estabeleço a corrente elétrica. Então, o circuito elétrico é um caminho para que essa corrente elétrica possa percorrer, tá? Aqui, ó, nesse desenho, nós temos um circuito elétrico muito simples, onde a corrente elétrica sai aqui, ó, do polo positivo dessa pilha, passa por uma chave, né, um interruptor e fecha ali, acendendo a lâmpada. Então, o meu circuito elétrico, ele tem que ter um caminho de saída e um caminho de entrada. Por isso que é um circuito elétrico, tá? E precisa estar ligado no gerador para estabelecer o caminho dessa corrente elétrica. Ali nós já temos um circuito muito fácil de fazer, de montar, que qualquer um em casa... e quando a gente está na aula presencial, eu levo vocês lá para o laboratório e eu dou para vocês uma bateria de 12 volts, pequenininha, uns fios qualquer, uma plaquinha, e eu falo, acende a lâmpada. Eu falo assim, e vocês ficam lá, ó, horas e horas montando, horas e horas não, uma aula, né? Montando até que acende a lâmpada. E como as nossas lâmpadas do laboratório são horríveis, dá um trabalho acender a lâmpada, e eu fico lá só olhando os grupos tentar acender a lâmpada. Eu sinto muita falta dessa aula presencial, de ir lá acender a lâmpada, que é montar um circuito elétrico mais simples possível. Eu faço essa aula presencialmente. Quem sabe em setembro ou outubro a gente consegue fazer. Deus quiser. É bem gostoso. Então, olha lá, para acender a lâmpada, eu estabeleço uma corrente elétrica e aí a gente tem que ter uma saída para esses elétrons e uma entrada para esses elétrons, tá? Já acende a tal da lâmpada. E aí, ó, voltar no que eu já falei antes. Se vocês estão aí com o foninho de ouvido do celular de vocês, está desconectado do celular, está desplugado. Ele é apenas um fio condutor. Então, ó, um fone desplugado, é apenas um fio condutor. Tem elétrons lá, só que os elétrons não estão ordenados, tá? Agora, observe o seguinte, uma vez que vocês plugam ali no gerador, que é a bateria do seu celular, você estabelece um circuito elétrico muito simples. Então, você permite a passagem de corrente elétrica, você cria um caminho para a corrente elétrica, permite aí, então, a passagem dos elétrons. Então, quando plugado, estabelece um caminho para a corrente elétrica. Então, aqui a gente faz um simples circuito elétrico. Pronto. Eu já tenho aí, eu já tenho aí, então, um caminho para meus elétrons. Já fiz uma corrente elétrica, um circuito com coisas que eu tenho ao alcance das mãos. Todo mundo tem um foninho e um aparelho de celular, hoje em dia, né? Agora, vamos olhar aqui um exemplo do mais simples que a gente tem. Nós temos um gerador, temos o fio condutor por onde os elétrons saem. Observem que esses elétrons estão saindo do polo positivo do gerador. Isso é uma convenção e a gente adota essa convenção. A eletricidade sai do polo positivo, a gente usa essa representação. Então, ó, ele está saindo do gerador, está percorrendo o fio condutor, passou pela lâmpada, que é o receptor, e continua o seu caminho. E isso, muito simples, esse circuito, ele é
talvez um dos mais simples que eu tenha. Eu tenho um gerador, um fio condutor e aqui é um gerador, um fio condutor e o receptor, que é a lâmpada. Pronto, estabelecer um circuito elétrico bastante simples, tá? Vamos colocar aqui, ó, que ele vai ser para estabelecer um circuito elétrico simples, basta ter no mínimo um gerador, que no nosso caso ali é essa pilha grande, pode ser uma bateria, um fio condutor e um receptor qualquer, que no nosso caso ali, nosso receptor é a lâmpada. Tomando cuidado que esse circuito tem que ter um começo e um fim. Pronto, você já consegue acender a lâmpada. É muito fácil fazer um circuitinho bem simples. Todo mundo já viu em casa, ou tem alguma coisa em casa que funciona com circuito muito simples. Professora, Pode falar. tenho só uma dúvida. Aqui em casa eu tenho uma luminária, ela é a bateria, né? Então sim. Eu posso conectar para carregar na tomada certinho. Então, no caso, o carregador dela seria um circuito elétrico, certo? Sim. Uma passagem. Mas ela também funciona desplugada da tomada também. Ela é portátil, certo? Uhum. Quando eu uso só a bateria, o funcionamento dela é também o circuito elétrico? Para chegar no lugar que sai a luz e tal e tal? Usa, sim, também. A bateria é o seu gerador. Quando está plugado na tomada, o seu gerador é a fonte alternada, né? Que é o da tomada. Desplugado, o seu gerador passa a ser a sua bateria. E aí funciona como um circuito elétrico normal. A energia passa pelos fios até chegar aonde vai sair a luz, aquelas... Ele vai percorrer o circuito, sai a iluminação, volta de novo ali no polo negativo. Sai pelo positivo, percorre o circuito e volta no negativo. Isso, como é um gerador, uma corrente contínua, vai fazendo isso sempre. Ah, certo. Se tiver na tomada, corrente alternada, que eu já expliquei para vocês, mas ela funciona da mesma maneira. Essa corrente alternada está fornecendo elétrons ali para movimentar o seu dispositivo de qualquer maneira, seja para aquecer, para iluminar, para criar, para girar um motor, no que for necessário. Beleza, valeu. Ó, que eu coloquei aqui como exemplo. Meus filhos têm essas lanterninhas que a gente compra nessas lojas de R$1,99. É bom que custa barato porque eles quebram no mesmo dia. Esses lanterninhas aqui é um chaveirinho. Ela tem uma luzinha de LED. Eu tenho uma dessa. Vocês já viram? Eu tenho uma em casa. Então, ela é super legalzinha, porque ela acende, né, uma luz até forte e tal. E ela é um circuitinho muito simples. Como aqui em casa já quebrou várias, então a gente vê como é. Não chega nem ser esse funcionamento que está aqui do lado. 2 pilhas. É uma única pilha pequenininha. Eu não sei se é 2 pilhinhas de relógio ou como é, não me lembro. Mas aqui tem o gerador. Observem que aqui na pontinha, que é onde, nessa foto, é o botãozinho branco, mas algumas lanternas vem um botãozinho atrás, na bundinha da lanterna, é a chave, é o interruptor onde a gente ativa e a gente liga, cria o contato aqui dessas pilhas para estabelecer a corrente. Aqui, ó, fio gerador em contato com a lâmpada, pronto. Está montado um circuito muito simples. Gerador, condutor, receptor. Circuito simples a gente usa no dia a dia. Agora aqui, eu trouxe uma placa-mãe já um pouquinho mais moderna, não é o top de linha, que é um circuito complexo. Esse circuito, se a gente olhar para essa imagem aqui, ó, é que agora que, depois que a gente começa a conhecer os componentes, eu consigo identificar. Aqui é um resistor, é um dispositivo de resistência. Aqui, ó, essas coisas grandes que parecem um carrapatinho são capacitores.
que servem para armazenar energia, e toda a parte da condução, ela está dada na própria placa, por esses caminhos, ó. Então, toda a parte da condução, ela está gerada nesses caminhos, onde cada circuitinho desse aqui tem a sua função, tá? Que essa placa aqui, ela tá uma visão muito ampliada, mas vai ter, na mesma placa, vai ter fusível, vai ter outros resistores, vai ter outros capacitores. Então, isso aqui já é um circuito elétrico que não tem só gerador, fio, receptor. Ele tem outros componentes e torna o circuito muito mais complexo. Professora, aí, pode falar. Se eu não me engano, esses capacitores do computador também impedem com que a placa-mãe queime, não é? Não só o capacitor, mas os fusíveis. Geralmente vai ter algum fusível, que é o dispositivo de segurança, que vai estar localizado em algum cantinho ali para impedir que queime. E sim, às vezes queima só uma parte. Ela acaba impedindo que queima um dispositivo inteiro, sabe? Então, ele é colocado estrategicamente. Os capacitores, que são esses grandão aqui é um capacitor. Esse tipo aqui, ó, aqui eu não consigo enxergar. Aqui, ó, um pequenininho. São capacitores. Eles servem para armazenar uma determinada quantidade de corrente elétrica e dissipar na hora que você precisa. Vou dar um exemplo. Eu vou falar do capacitor logo em seguida, mas eu vou dar um exemplo rápido. Você tá com o seu computador ali, tá usando, tá em uso. De repente, você precisa aumentar o volume da saída de som. Então, ali na parte do volume, na parte elétrica que controla o volume, existe um capacitor. Quando você dá o comando para aumentar, ele dissipa energia o suficiente para dar aquele aumento. Então, ele fica armazenando e quando você precisa, ele dissipa. Professora, e quando tem um carregador ligado na tomada, mas não plugado no celular? Como que funciona? Tipo, tá só a parte de colocar na tomada, você colocou, mas não plugou no celular. Como é que funciona? Ele você tá jogando energia para nada ali. Tá dissipando um pouquinho de energia na forma de calor, na pontinha daquele do plug. Se você pôr a mão, vai estar um pouquinho quente. Tá dissipando ali à toa um pouquinho de energia. Só tá jogando fora. Energia. Você só tá jogando fora ali. Tá? Ó, nessa próxima foto eu trouxe para vocês uma placa de vídeo de um videocassete. Gente, essa aqui tá muito top em relação a que eu tenho para mostrar para vocês, que eu carrego na minha caixinha lá de eletricidade. Nem sei se eu deixei minha caixinha lá na escola. Essa plaquinha, pode ver que ela é diferente da placa de um computador. A do computador já está muito mais moderna. E a plaquinha, ela é cheia de fios. Vocês estão vendo que os caminhos não são traçados internos, assim? Olha aqui o caminho. É fio para todo lado. Gente, isso aqui é um videocassete dos anos 90. Então, eu acho que o meu deve ser dos anos 70. Porque o meu tem um zilhão de fio. E olha aqui quanto capacitor para todo lado, que a gente consegue identificar esses botãozão aqui, ó, são capacitores. Capacitores aqui, capacitores, e aqui, ó, um resistor grandão, placas. Então, esse aqui, ó, é um baita de um circuito elétrico complexo. Não é simples como a lanterninha, é um circuito bem complexo. E, ó, agora, para vocês verem a evolução, nós temos aqui, ó, um celular, uma plaquinha, que eu acho que é uma foto da Samsung, uma plaquinha num celular, um Galaxy comum. Então, já é uma plaquinha, e vocês vejam que basta um circuito desse aqui para ter um monte de funcionalidade no aparelho. E aqui é uma plaquinha que eu fui procurar, uma plaquinha de um Xiaomi, que tá na moda, né? Todo mundo tem, é um celular chinês, alta tecnologia e tudo mais. E tem uma plaquinha, se você olha, super simples, mas altas funcionalidades. Então, isso aqui, ó, é a evolução. A gente tinha placas com circuitos bagunçados,
E na medida que a tecnologia vai evoluindo, a gente também tem uma evolução aí das montagens do circuito elétrico, uma alta eficiência, usando menos componentes, e cada um desses componentes tem maior eficiência agora, tá? A gente vai ver cada um dos componentes. Então, quais são os geradores? Para ter circuito elétrico, eu preciso ter um gerador. Então, olha ali, a gente tem o gerador pilha, normal, fonte contínua, bateria. Nós temos os geradores de corrente, né, eólica, que aproveita o movimento aí do vento para gerar. E nós temos aqui, ó, um gerador de placa solar, que aqui no Paraná, ele é mais conveniente do que o eólico. Nós não temos um vento muito bom, um vento suficiente para ser autossustentável com energia eólica. Nossa região, não. Mas nós temos sol o suficiente para ser autossustentável com energia solar, tá? Então, a gente tem... eu até gostaria de ter uma casa mais autossuficiente, eu não tenho, gasto bastante com energia elétrica aqui em casa, e andei fazendo cotação para colocar as placas e tudo mais, mas ainda não dá. Meu salário de professor ainda não permite. Então, ó, como que funciona as células fotovoltaicas, que são essas aí das placas do aquecedor solar? Então, olha lá, o solzinho bate na... Peraí, deixa eu regular aqui, ó. O sol bate na plaquinha e lá dentro da placa, a gente vai ter ali, ó, um material semicondutor, um metal que seja bom condutor aí, ó. E aí ele tem dois polos, um positivo e um negativo. O aquecimento desses polos aqui, ó, ele torna os elétrons que estão aqui dentro uma corrente, eles transformam esses elétrons livres numa continuidade, numa corrente. E ele cria essa corrente. Depois você usa um transformador e aproveita essa corrente aqui na forma de aquecedor para o banheiro, para as torneiras da casa, ou você pode até usar um gerador e transformar em energia elétrica e sustentar a sua casa inteira só com luz solar, que é bem interessante e é uma forma de energia limpa, né? Você não está poluindo, você não está estragando a hidrelétrica, não está arregaçando com a Itaipu e tudo mais, tá? Então, os geradores são os componentes do circuito que vão transformar a energia, alguma fonte de energia, em elétrica. Ah, como é que na física a gente vai representar um gerador? Turma, na física tem as representações. Quando vocês verem um gerador, ele vai ser sempre representado assim, ó. Tracinhos para identificar que é o fio condutor. Um traço maior vai identificar o polo positivo, que é onde sai a corrente. E um traço menor vai identificar um polo negativo, que é onde entra a corrente. Então aqui, ó, turma, a gente sempre vai representar um gerador fazendo esse tipo de desenho na física. A partir da aula de hoje, vocês vão encontrar cada vez mais exercícios com os desenhinhos, e cada desenho significa uma coisa do componente elétrico. Então, um gerador, ele vai ter aqui, ó, um polo positivo e um negativo, representado por dois traços paralelos, assim, e esses traços são... que representa o gerador, e aqui, ó, o que eu sei? Eu sei que é do polo positivo que está saindo a minha corrente elétrica. Então, minha corrente está fazendo esse caminho, ela está saindo por ali. Represento corrente elétrica pelo I, represento o gerador por duas barrinhas paralelas, uma maior e uma menor. A maior é o polo positivo e é dali que sai a corrente elétrica. E a corrente chega no polo negativo. Aqui, ó, deixei como se tivesse a mesma representação dentro de uma pilha. Ó lá. Ih, sobrepôs o desenho, ficou horrível. E a gente tem aqui, ó, polo positivo, traço maior. A corrente elétrica está indo desse sentido. Está saindo pelo positivo e entrando no negativo, tá? Então, na física, encontrou uma representação para um gerador, vai aparecer esse desenho aqui. Opa! Esse desenho aqui representa um gerador na física. Cada componente elétrico tem um desenho para representá-lo. E é o
o objetivo da aula de hoje é a gente entender essa linguagem aí, esses códigos, tá? Turma, receptor. Receptor vocês sabem, porque também está presente aí no nosso dia a dia. São tudo aquilo que pega a energia elétrica e transforma em outra forma. Por exemplo, o liquidificador capta energia elétrica e vai usar para girar o motor que vai triturar algum alimento. A televisão, ela vai pegar a energia elétrica e vai gerar aí vai alimentar uma tela que te transmite a imagem. O celular também, você pega uma energia elétrica vinda da bateria e você faz o funcionamento de todos os componentes, do vídeo, do som, de tudo que você precisa aí para usar no seu celular. Então, são todos exemplos de receptores. Aí, vamos ver os resistores. Os resistores são essas pecinhas pequenininhas aqui, pequenininha entre aspas. Pode ser bem pequenininha como essa, e eles vão estar em várias partes do circuito elétrico, porque eles têm uma função de resistir à passagem da corrente elétrica. Ele é como se fosse um empecilho para a corrente. Ele dá uma atrasada na corrente. E quando a corrente passa por ele e ele dá essa atrasada na corrente elétrica, ele gera calor. Então, o resistor é um dispositivo que transforma a energia elétrica em energia térmica. Chuveiros costumam ter um resistor, um único resistor aqui dentro, não desse formato, mas bem grande e enovelado, como se fosse eu devia ter trazido uma imagem de resistor chuveiro. E o resistor, quando a corrente elétrica passa por ele, ele aquece bastante, aquece tanto que aquece também a água que vai passando por ele. Então, os resistores estão presentes em todos os componentes elétricos. Difícil não ter um resistor. Ó, aqui nessa imagem, que é de um componente antigo, aqui temos um resistor bem grandão. Opa! Deixa eu ver se eu consigo enxergar outro. Não consigo, mas na minha placa de vídeo que eu tenho... Ah, tem pequenininhos. Estou vendo aqui, ó. Pequenininho, resistor. Então, eles existem, turmas, tem um bem aqui dentro. Acabei de enxergar um aqui. Opa! Parando tudo. Vou pegar só a seta. Aqui. Gente. Vamos lá de novo. Pronto. Aqui, ó, bem pequenininho, eu tenho um resistor. Eles estão colocados no circuito elétrico estrategicamente para ter alguma função. Então, ali eu quero controlar o fluxo da corrente elétrica. Coloca um resistor, que ele dá essa atrasada que eu falei para vocês na corrente elétrica, mas ele transforma em calor, tá? Então, ele tem isso aí, essa função, tá? Ele transforma a energia em energia térmica. Energia elétrica em térmica. E como que a gente vai representar o resistor na física? Pessoal, ou ele vai aparecer na forma desse monte de tracinhos para cima e para baixo, ou ele vai aparecer como um bloquinho. O nosso livro adota essa segunda representação, um bloquinho, tá? Então, um resistor ele vai ser representado assim, num desenho de circuito elétrico aí na física. Eu sei que eu estou indo rápido, mas logo a gente vai chegar aí no desenhão. Olha aqui, capacitores. São os dispositivos que armazenam a corrente elétrica. Eu quero que vocês pensem naquelas máquinas fotográficas um pouco mais antigas, que tem flash. Que aí você aperta o botão, usa o flash, libera aquele monte de luz, né, que antecede assim rapidinho a foto. Então o flash das máquinas fotográficas é um supercapacitor. Isso aqui são os capacitores. Eles são os dispositivos que armazenam corrente elétrica aqui dentro, vai armazenando, ele guarda aqui dentro dele para ser dissipada na hora que você precisa usar. Então, nos flashes de máquina é um dos maiores exemplos aí que tem de capacitor. Portão eletrônico. Portão eletrônico, você aciona o botãozinho lá do seu controle e o portão abre. E aí, quando você aciona o botãozinho do seu controle, você está acionando um dispositivo que libera de uma única vez
a energia de um capacitor lá dentro do motor. E aí abre o seu portão bem rápido na hora que você aciona. Então, ele fica ali guardando energia elétrica dentro do capacitor e é acionado a hora que você abre o seu portão. Deixa eu ver outro exemplo. Máquina de lavar roupa. Máquina de lavar roupa costuma ter um capacitor gigantesco dentro dela, grandão mesmo, quase do tamanho da nossa mão. É um super, super dispositivo. Então a máquina ela faz um movimento de vai e vem, ela gira para lá e para cá, gira para lá e para cá. Então, para ir, usa corrente elétrica normal. Para o motor voltar, usa corrente armazenada num capacitor o tempo todo. Então é assim que funciona também uma máquina de lavar roupa que permite esse movimento de vai e vem. Tá? Bem... Professora, na energia solar, também tem capacitor, não tem, para poder usar na parte da noite? Tem que ter. Sim, supercapacitores para armazenar essa energia e você usa depois. Eu acho até que ela tem um dispositivo gigantesco aí de armazenamento. Os capacitores têm tudo que é lugar. Sempre fiquei pensando, legal, a energia ela é solar, bacana, mas e na parte da noite? Nunca me deu na cabeça que tinha esse armazenamento. Você consegue armazenar, não só armazenar bastante, que você consegue, se não tiver sol por 3 dias, você ainda tem energia, dependendo da quantidade que você guardou. Então, consegue sim, tá? Armazenar por mais tempo. Acho que tem até níveis para você controlar e tudo mais. É bem... Os componentes eletrônicos, eles permitem, assim, a evolução da nossa sociedade de uma maneira incrível. Eles estão presentes em tudo. Bem? Posso seguir? Professora. Pode falar. Você falou sobre o portão elétrico, quando você usa o controlinho, né? Uhum. Eu vi que na casa do meu namorado, tipo assim, o portão deles é elétrico, né? Só que na hora que eles estão saindo de carro, o pai dele dá luz alta e luz baixa e o portão abre e fecha. Eu não entendi. Tem um sensor. Então, ele vai ter um sensor de reconhecimento no portão, e esse sensor de reconhecimento tá lá não sei se ele tá colocado o sensor nos faróis, provavelmente nos faróis, e o portão abre. E aí é por um sensor. Eu acredito que esse sensor tenha a ver com geração de um campo magnético daí, tá? É quando a eletricidade gera um efeito magnético. E aí deve ter algum dispositivo que aciona o capacitor que tem no motor do portão e aí faz o portão abrir, tá? É assim mesmo, é super legal. Queria pôr aqui em casa, mas o meu controlinho nem funciona direito, gente. É uma tragédia. Eu nem vou falar. Que só dá eu lá fora com o rodinho tentando puxar o portão porque ele enrosca. É bonito de se ver. Vamos lá. A gente vai agora fechar a aula identificando os componentes num circuito simples. A gente vai ver a linguagem física da coisa aqui, ó. Então, eu já falei para vocês. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho um circuito elétrico. Você fala, ai, professora, você tá louca, só tem risquinho. Só tem risquinho antes da aula de hoje. Depois da aula de hoje, vocês vão começar a ver os códigos, tá? Vocês vão começar a ler. Abre a mente para ler códigos. Então, aqui é um código. E esse código aqui indica que nesse circuito eu tenho um resistor. A aula de hoje é isso, olhar para um circuito e identificar seus componentes. É um resistor que tem aqui, ó, representado por esse circuito, esse desenho. Aqui nós temos um outro código. Epa, professora louca, colocou a seta indo para fora. Aqui eu tenho outra coisa, que é o meu fio condutor. Preciso ter um fio. Se eu não tiver um fio, eu vou fazer igual você falou aí do portão com reconhecimento por luz. Se eu não tiver um fio, eu estou gerando um campo, tá? Um campo eletromagnético, um campo magnético aí. Mas se eu tiver fio, aqui tem um fio condutor. Aqui tem a fonte, tá? E essa fonte é o meu gerador. Ele indicou que é a fonte. Ele desenhou dessa maneira e indicou, porque qual era o correto dele fazer o desenho? O correto era 2 barras, vou fazer aqui por cima,
duas barras paralelas, uma maior e uma menor, tá? Sendo que a maior... troquei tudo de lugar, peraí. Pronto. Sendo que a maior é o meu polo positivo e a menor é o meu polo negativo. É assim que eu represento um gerador dentro da corrente elétrica. Então, a maior é o meu polo positivo e a menor é o meu polo negativo. Então, aqui está o meu gerador. Vamos identificá-lo. É um gerador. E olha aqui o que a gente tem. Esse desenho representa uma chave fechadura. A gente está identificando ali um interruptor. Eu tenho uma chavinha. Quando eu fecho a chave, fecho o circuito, tem passagem de corrente elétrica. Quando eu desligo minha chavinha, abre o circuito, fica paradinho ali, não tem corrente elétrica, tá? Então aqui, ó, esse desenho está representando uma chave, um interruptor. Nós chamamos de chave mesmo. Ele só serve para controlar quando eu quero abrir ou fechar a corrente elétrica. Então, aqui eu tenho uma chave, um dispositivo de controle, tá? Chamo de chave. Então, aqui, ó, um único desenho na física, nós temos a representação de vários componentes do circuito. Nós temos a fonte geradora, nós temos o interruptor, uma chave, nós temos o fio condutor e aqui está passando por um resistor, tá? Poderia ser uma lâmpada no lugar do resistor. Uma lâmpada de tungstênio, ela é um resistor, tá? Ela gera calor também, tá? Outro desenho aqui, ó. Nós temos também uma representação do circuito elétrico com mais coisas. Primeiro, tem o desenho das barras paralelas, uma maior e uma menor. E indicou só a voltagem, tá? Por quê? Porque aqui é o gerador. Então, aqui nós temos o gerador. Deixa eu ver se eu consigo sobrepor aqui, ó, para escrever. Então, aqui eu tenho o meu gerador. Aí a minha corrente, já sei. Onde que a corrente sai? Do polo maior aqui, que é o meu polo positivo. Então, minha corrente elétrica está saindo por aqui e está fazendo esse caminho. Logo na saída da corrente elétrica, é adequado a gente colocar a chave. Porque eu vou controlar quando eu quero que isso fique funcionando ou não. Então, aqui eu coloco a minha chave. É outro componente do circuito elétrico, a chave. Está aberta, aqui não tem passagem de corrente. Quando fechar, tem passagem de corrente. E depois, logo em seguida, eu tenho a representação, de novo, de um resistor. Por que que eu quero aqui? Provavelmente no meu circuito, nesse ponto, eu quero que gere calor. Ou eu quero atrasar um pouquinho a passagem da corrente elétrica para que ela não chegue tão forte nesse C, duas barras iguais, que é o meu capacitor. Então, aqui, ó, eu vou lendo que aqui eu tenho um capacitor. Então, esse meu circuito, ele já tem, ó, vários componentes. Tem um gerador, o fio condutor, tem a chave, um resistor, tem um capacitor. Posso pôr mais coisa no meu circuito? Pode pôr o que você julgar necessário para fazer o seu circuito aí, de acordo com as suas componentes. Posso pôr uma lâmpada, posso pôr o que for necessário. Tô terminando, gente. Só um minutinho, filho, eu já vou. Esse slide aqui tá vindo depois, ele devia vir antes, ó, quando eu falei da chave interruptor. Como que eu represento o interruptor lá na física? Por esse desenho aqui, ó, uma chavinha que abre e fecha. Muito fácil de representar. Aqui no meu circuito ele apareceu dessa forma, no outro circuito ele apareceu aqui também. Então, só mais um código para vocês decifrarem. E aqui, turma, dispositivo de segurança é o fusível ou disjuntor que toda casa tem que ter um quadrinho ali, que a gente fala que caiu a chave. Caiu a chave, gente, é algum fusível ou o disjuntor que caiu ali, ele abaixou, daí você vai lá e liga de novo. Para que ele serve? Para evitar a sobrecarga de corrente elétrica. Por isso que ele é um dispositivo de segurança. Na física, como é que a gente vai desenhar? Por essa setinha curva aqui. Então, pode falar.
E aquelas que tem a tomada e a chave. Como é que funciona o sistema dela? Tem tanta parte pra você encaixar uma tomada, né? E também tem Aham. a chave. Como é que funciona a parte elétrica dela lá dentro? É fios separados. São um fio que está alimentando a sua tomada e outros fios que está alimentando o seu interruptor. A única coisa é que está chegando na mesma conduíte, no mesmo caninho que traz os fios, né? Dentro da parede vai ter um cano, provavelmente um cano de PVC, e lá por dentro está passado todos os fios até chegar na sua tomada. Então, só está usando o mesmo caminho, mas não está usando o mesmo fio condutor, tá? É separado. Mas a chance de ter um acidente ela é maior, então, o fato de estar próximo um fio com o outro. O que pode, quando é tudo fio que está carregando corrente elétrica, beleza. O que pode ser que me dá uma interferência? Um fio que carrega dados, por exemplo, um cabo de rede. Por que eu sei que pode dar uma interferência? Porque um cabo, uma corrente elétrica, ela gera interferência em corrente magnética. O cabo de dados está levando dados, então se eu tiver uma corrente elétrica ali perto, um outro fio, pode interferir no cabo de dados. Então não é legal, no mesmo conduíte, eu passar um cabo de dados de internet, de telefonia, no mesmo da eletricidade. Agora, se eu quiser no mesmo conduíte passar tudo de eletricidade, eu posso. Ah, tá, beleza. Beleza? Essa dúvida aqui bateu na minha cabeça aqui. Ó, esse desenho que tem aqui, eles são fusíveis que tem na lanterna do carro. Ah, queimou a lâmpada. Geralmente não queima só a lâmpada, a gente chama de relé. Queima um componente, um dispositivo ali. E por que ele está ali? Porque, de alguma maneira, a sua bateria gerou alguma sobrecarga na corrente elétrica e queimou o seu fusível ali da lâmpada, da lanterna do carro, do farol. Enfim, então, são vários exemplos. O mais comum é esse aqui, tá? O fusível. É ele que, quando você coloca um dispositivo 110 numa tomada 220, dá aquele estouro. O estouro é decorrente disso aqui. Tá? Ele tem um vidro e é ali que estoura e faz o barulho. Só um minutinho, filho, eu tô terminando. Meu filho tá me chamando que nem louco, sabe-se lá por quê. Então, ó, estamos no último slide. A aula de hoje, o objetivo era falar para vocês dos dispositivos que tem no circuito elétrico e de como na física eles vão aparecer aqui por códigos. E que a partir da aula de hoje vocês vão começar a decifrar os códigos, tá? Deixa eu dar um recadinho. Eu não vou passar tarefa sobre isso. Deixa eu parar aqui a gravação. Eu não vou passar tarefa sobre isso. Eu vou fazer um trabalho